cadê o André, que é o melhor volante do Brasil? Bom, minha gente, eu sou o Fernando Diniz e estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre o Fla-Flu, valendo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que valeu vaga para o Mengão nas quartas de final da competição, né? Bom, se você me perguntasse se o Flamengo ia classificar antes do confronto começar, eu te diria que, na minha opinião, não. Porque o que acontece? O Fluminense era um time mais bem arrumado do que o do Flamengo, né? O Fluminense, time de toque de bola, time com características bastante ofensivas, né? E um time, enfim, super bem arrumado pelo Fernando Diniz, né? Que vem de um trabalho de um ano, né? Já vem aí de conquista de campeonato carioca em cima do próprio Flamengo, tal, e um clube que está mais bem organizado do que o Flamengo. Só que tem que, amigo, futebol, isso normalmente não costuma muito entrar em campo quando o jogo começa, né? E aí, já no primeiro jogo, o Flamengo já tinha sido melhor, né? Com aquela marcação mais adiantada, complicando bastante a saída de bola do Fluminense, tal. O Flamengo tinha criado inúmeras oportunidades e não conseguido fazer o gol, né? Então aí o primeiro jogo foi 0-0, mas foi um 0-0 injusto e mentiroso, né? Mas aí no segundo jogo, que a gente ficou naquela expectativa de que, será que o Flamengo vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Fluminense, ou será que vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Corinthians, contra o Bahia, contra o Nublense e contra o Cruzeiro? Ou seja, mal e criando muito poucas oportunidades. Na verdade, foi um misto dos dois times, né? Contra o Fluminense criou muito e nos últimos 4 jogos, não criou quase nada, né? E contra o Fluminense ontem, o Flamengo não criou tanto assim, mas também não deixou o Fluminense criar. O Flamengo foi um time que se posicionou mais atrás, com as linhas bem mais defensivas do que no primeiro jogo, né? E não deixou o Fluminense criar, não. Aliás, vem cá, cadê o Ganso? Cadê o André, que é o melhor volante do Brasil? Cadê? Sumiram nos 2 jogos, né? O Cano até tentou alguma coisa, né? O Cano fez uma boa finalização para o Matheus Cunha fazer uma boa defesa no primeiro tempo. Aliás, praticamente a única defesa do Matheus Cunha no jogo, né? O Matheus Cunha, que aliás demonstrou ser um goleiro seguro e espero que tenha ganhado a vaga do Santos, né? Então o Ganso e André sumidos, Fluminense com problemas, né, para esse jogo, porque não pôde contar nem com o Marcelo, que se machucou no primeiro jogo e não se recuperou, e nem com o Alexander, né, que já estava machucado no primeiro jogo e continuou para esse, né? Então o Fluminense não pôde contar com nenhum lateral esquerdo e começou com o Guga improvisado por ali. E aí o Flamengo não conseguiu se aproveitar muito, porque o lado direito de ataque do Flamengo não é o melhor, né? Por ali tem o Wesley e tem o Gabigol quando o Pedro joga junto, né? Não foi o caso de ontem. O Pedro ficou no banco e o Gabigol jogou como centroavante fixo, né? Só que tem que o Gabigol sair mais da área, né? Então, o Flamengo não conseguiu aproveitar muito bem essas ausências do Fluminense. Só que tem que, amigo, primeiro ataque do Flamengo, perigoso realmente, o Davi Luiz tinha errado o chute, né? Mas o Davi Luiz estava
impedido. No segundo ataque, quando eu pensei, Flamengo com dificuldade de criação, uma bola aérea pode resolver, né? Foi o que aconteceu. Escanteio, se eu não me engano foi o Gabigol que bateu, cruzamento, a zaga do Fluminense rebateu para fora da área, sobrou no pé do Gerson, aí o Gerson fez um lançamento espetacular da meia direita para a esquerda, né? E aí o Fabrício Bruno tava na área, aí o Fabrício Bruno desviou de cabeça, e aí o homem do bolo também desviou de cabeça e mandou pro fundo da rede. O homem do bolo? Arrascaeta. Arrascaeta tem uma loja de doces no Rio de Janeiro e ele dá nome a um dos bolos, né? O bolo do Arrasca, que é um bolo com doce de leite e tal. Deve ser muito gostoso, inclusive. Eu gosto muito de doce de leite. Então aí o Arrasca meteu de cabeça pro fundo da rede do Fábio e fez Flamengo 1, Fluminense 0 para explosão da galera rubro-negra no Maracanã. Isso aos 32 minutos do primeiro tempo. E aí o Fluminense sentiu muito gol. Caiu muito de produção. O Fluminense já não estava produzindo muita coisa, né, no ataque. E o Flamengo se aproveitou para tentar ampliar esse placar. Ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu. No segundo tempo, aí foi um show do Flamengo. Um show. O Flamengo criou diversas oportunidades, né? Teve uma que foi com o Gerson, que o Fábio defendeu com o rosto, com o Cebolinha, que entrou no segundo tempo bem, por sinal. Aí dá um corte para dentro e bate pro gol, a bola bate na trave. E com o Gabigol, aí o Gabigol chuta e o Fábio faz uma boa defesa, né? Eu disse que o Cebolinha entrou bem porque entrou com muita velocidade e muita garra, né? Só que tem que... Cebolinha, tu tá muito secura, hein? Cebolinha não deu um passe pro Gabigol. Um passe. Porque um dos contra-ataques que o Flamengo desperdiçou é uma bola espetacular do Pulgar pro Cebolinha. E o Cebolinha avança pelo lado esquerdo e ao invés de rolar para o Gabigol, que teria uma ótima condição de fazer o segundo gol, que depois ele vai fazer, né? O Cebolinha prefere cortar para dentro e tentar o chute, mas aí não era a melhor opção, nem de longe, o chute do Cebolinha, né? Então, o Flamengo segue desperdiçando contra-ataques, um contra-ataque atrás do outro. O Fluminense, por sua vez, ele não consegue pressionar muito, mas isso deixa o jogo nervoso, né, para a torcida rubro-negra, porque como o Flamengo não consegue matar, uma bola vadia que fosse, né, e que entrasse no gol do Flamengo, empatava o jogo e o jogo iria para os pênaltis. Só que tem que, amigo, quem tem Gabigol tem... Eu tô parafraseando Galvão Bueno, falando de Zico no jogo contra o Guarani, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 82, mas vale a pena porque Gabigol é um jogador extremamente decisivo, né? Finalzinho do jogo, bola para o Wesley pelo lado direito, o Wesley que tá aos poucos começando a evoluir nos cruzamentos, porque ele faz o cruzamento para o gol do Ayrton Lucas contra o Cruzeiro, e nessa ele faz o cruzamento bom, por sinal também, pro Cebolinha, e aí o Cebolinha chega batendo, mas ele bate mal na bola, e aí a bola se oferece para Gabigol. O Gabigol vai lá e faz Flamengo 2, Fluminense 0, e o Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, tá bom? Sorteio na próxima terça-feira, tá? E aí o Flamengo pode enfrentar São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bahia. O Bahia também passou diante do Santos, né? Enfim, o América Mineiro, o Atlético Paranaense também, o Flamengo pode enfrentar qualquer um desses 7 adversários no sorteio da próxima terça-feira, tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma versão aí dessa coluna do Potência Rubro-Negra, tá bom, minha gente? Tchau, tchau, felizes pela classificação estamos, agora
tem jogo pelo Brasileirão segunda-feira, hein? Flamengo e Vasco no Maracanã. Tchau, tchau, gente.